Olá, me chamo Pado, sou aluno da UESP, do curso de História, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso campus, que fica situado em Campo Maior, a 80 km de Teresina. Esse nome, Heróis do Genipapo, foi justamente um projeto de lei implantado pelo deputado estadual João de Deus, que foi sancionado pelo governador em 2003. E a gente vai conhecer um pouco hoje sobre por que a nossa Universidade Estadual do Piauí herdou esse nome Heróis do Genipapo. É justamente em homenagem à batalha que aconteceu aqui em Campo Maior, em 1823. Bom, sabendo de tudo isso, agora eu quero te convidar a conhecer um pouco mais do contexto histórico da batalha e do contexto do Museu dos Couros, mas não fica aqui, a gente vai ter que dar uma pequena viagem, então bora lá? Chegamos aqui na entrada do monumento, alusivo aos Heróis do Genipapo, né? Nosso conhecidíssimo monumento Heróis do Genipapo. Aqui atrás de mim, no fundo, se vocês puderem observar, foi construído também nesse complexo um arco, né? Alusivo a espadas ou enfim, alguns instrumentos utilizados na batalha, certo? Segundo o senhor Miranda, o coordenador do monumento, esse arco foi colocado no ano de 2006. Já o nosso monumento, ele foi inaugurado em 1974, no governo do então governador do estado do Piauí, o senhor Alberto Tavares Silva. Então convido vocês que estão nos acompanhando a entrar aqui comigo no Monumento dos Heróis do Genipapo. Vamos lá? Quando se falava sobre a guerra, pouca gente queria falar naquela época, porque tinha medo ainda. Era amedrontado desde o tempo que aconteceu, quando aconteceu a guerra, o Dom João VI amedrontou o povo. Ele fez lei desgraçada, que a pessoa não podia comentar nada sobre a guerra, que era capaz de ir preso e enfrentar a justiça, era muito difícil. Quando eu realmente, em 2001, que eu encerrei as atividades do comércio, eu fiquei em casa. Mas em 2003 me convidaram para trabalhar aqui no Monumento Heróis do Genipapo como diretor. Foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginava, nem em sonho, se um dia alguém me chamasse para ser o diretor do Monumento Heróis do Genipapo. E eu vi isso daqui como uma coisa muito alta, mas aí foram me deixando, e hoje é 2023 e eu ainda continuo aqui trabalhando. Seu Miranda, o que lhe motivou a coletar todas essas informações que você escreveu nos seus cadernos? Quando eu era criança, meu avô gostava muito de contar história para o avô de menino. Então ele começava a contar as histórias, quando da fé dizia assim, agora essa é verdade, essa que eu vou contar agora. Aconteceu uma guerra muito grande, morreu muita gente em Campo Maior, lá morreu gente demais. Aí eu perguntava, nessa hora que ele falava isso, eu ficava eufóricozinho, ficava nervoso, mas por que, vovô, que aconteceu isso lá? Meu filho, eu não sei. Chegou um pessoal aí desse mundo de meu Deus, querendo tomar terra do pessoal de Campo Maior, e eles não quiseram dar, e houve essa briga muito grande lá e morreu muita gente. Vovô, só é isso mesmo, meu filho, eu acho que eu não sei, porque naquele tempo notícia não corria, era muito poucas notícias, e aí meus parentes estiveram lá nessa guerra, um bocado morreram, outros sobreviveram. Aí eu dizia, meu vovô, quer dizer que seus parentes estiveram lá. Aí eu ficava pensando assim, eu digo, poxa, se os parentes do meu avô estavam lá, o pessoal disse que o pessoal que teve nessa guerra que é uns heróis, que é uns guerreiros. Se esse pessoal são os guerreiros, o meu avô está dentro dessa história dos guerreiros, está com o sangue dos heróis, o sangue dos guerreiros. Eu enchi 2 caixas, como eu falei,
desse tamanho de caderno, muitos cadernos, aqueles cadernos em brochura que não tinha caderno corta de arame. Quando eu enchia um caderno daquele, eu botava para ler. Quando tinha muitos cadernos, eu botava numa caixa, fechava a tampa e botava lá no forro do banheiro. No inverno, ficava perto da telha. Mas nesses cadernos, o que tinha escrito nesses cadernos? Os cadernos eu levava para anotar, para não esquecer as histórias. Quando eu fui em 2006, em 2005 precisamente, quando eu comecei a trabalhar aqui em 2003, que eu começava a contar a história para alguns professores, eles ficavam tudo de orelha em pé, perguntando, de onde você achou essa loucura? Porque o que eu falo, ninguém nunca falou, ninguém nunca foi fazer uma pesquisa como eu fiz, ninguém nunca talvez teve essa ideia de fazer isso que eu fiz, e eu acho que fui o único que fiz isso até hoje. Seu Miranda, mas você me disse que muita gente passa por aqui, e aí eu gostaria de saber se essas pessoas que passam aqui são pessoas daqui da região de Campo Maior ou, em sua maioria, são pessoas de fora? Os de Campo Maior é quem menos anda aqui. Eu sempre falo essa história, o seguinte, é que nós nascemos com essa mania que eu chamo ruim. Nós não damos o valor que nós temos. Nós somos verdadeiros donos da história e não damos valor. Se essa história bem aqui que aconteceu em Campo Maior fosse lá no Ceará ou no Pernambuco, qualquer lugar por aí afora, nós fretava ônibus, arranjava, caçava jeito de arranjar dinheiro a qualquer custo para fretar ônibus para ir conhecer. Aqui nasceu a história daqui, aconteceu aqui, tudo aconteceu aqui e nós andamos bem pouquinho aqui, ninguém se interessa. Aqui tem muita gente, ainda tem hoje, que nós estamos com 200 anos, que não sabe que houve uma guerra. Se nosso povo fosse um povo assim, mais que gostasse mesmo do que tem, aqui todo santo dia era para ter milhares de pessoas de Campo Maior, mas é muito pouco. O nosso povo de Campo Maior vem mais pessoas de fora. Hoje em dia, o museu está mais moderno, tem uma iluminação melhor, tem a maquete, muita coisa mudou. E aí eu gostaria de saber de você, se as pessoas preferem o museu como era antes ou se as pessoas gostam mais dele agora. A surpresa é grande. Quando o pessoal chega, tem deles que chega, abre a boca e solta a voz, com voz bem alta. Se eu soubesse que não estava aqui, eu não tinha vindo. Eu já aconteci várias vezes. Aí eu tento convencer, eu digo, olha, não diga isso não, não deixe de vir não, porque a história está aqui. Aquelas peças não estão, mas a história está aqui e nós temos uma maquete aqui que está tudo detalhado. Está melhor da gente explicar essa história bem aqui para a senhora ou para o senhor do que antes com aquelas peças. Aqui nós estamos mostrando os detalhes do que aconteceu. Temos aqui a rota da onde todos os portugueses moraram, onde passaram. Temos os leitos do rio, os caminhos por onde se passava. Isso aqui está bem melhor. A senhora que não está querendo entender, mas se a senhora tiver paciência, eu vou lhe explicar tudinho. Eu só quero que a senhora tenha um pouquinho de paciência. Mas eu queria ver as peças. Mas a senhora ainda vai ver, elas ainda vão voltar. Tem muito, caiu muito. Seu Miranda, você tem algum recado para dar para as pessoas que querem visitar ou para as pessoas daqui mesmo, da cidade de Campo Maior e das pessoas de fora? Eu aproveito para comunicar a todos os visitantes, a todo o povo da nossa região, de Campo Maior, como do estado do Piauí, de todos os estados do Brasil, a quem esse documentário, aonde ele alcançar, que as pessoas saibam que o monumento aos heróis do Genipapo está aberto todo o santo dia que Deus dá, de domingo a domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde, ele é aberto para o público. Que tem muita gente por esse Brasil afora, e principalmente dentro do próprio estado, que não dão muito valor ao que tem, com certeza merece eles ter essa vontade e vir até aqui. A gente está aberto aqui de domingo a domingo, a gente abre todo o santo dia o portão 5h30 e fecha 6 horas da tarde. E peço a toda a população que visite mais o Monumento do Genipapo, seria muito importante, a nossa história não pode se acabar. Bom, agora a gente já bateu esse papo, conversou, você falou sobre a história do museu, falou sobre a sua história dentro do museu. Agora eu queria que você mostrasse um pouco pra gente do seu trabalho, do seu local de trabalho.
falar. A ênfase da nossa entrevista se estabelece no questionário de algumas perguntas, buscando compreender e refletir a transmissão do conhecimento, especialmente para com nossas crianças e adolescentes, que é o nosso público-alvo, sobre a importância da história, discutir a história, a preservação, conservação da memória ou memórias museológicas dos nossos museus no espaço-tempo. A primeira pergunta a ser lançada para o nosso público-alvo é: doutor, o que nós temos como acervo cultural duradouro e artístico que tem realmente significação, identidade e fortalecimento para com a nossa sociedade campo-maiorense, piauiense, da perspectiva aqui do nosso monumento Heróis do Genipapo? Bom, nós temos a própria estrutura do monumento, que ele foi construído com esse objetivo de fazer uma homenagem, de ser um templo de memória, né, para os mortos na Batalha do Genipapo. Nós temos o Museu do Vaqueiro, né, que reúne algumas peças que simbolizam a pessoa daquele camponês, aquele vaqueiro, aquele trabalhador dessa região que lutou na Batalha do Genipapo. E no ponto de vista cultural, nós temos também um cemitério, né, chamado Cemitério do Batalhão, que, de acordo com a tradição local, reúne corpos de pessoas que foram mortas na batalha, né, campo-maiorenses, piauienses, maranhenses, enfim, que foram mortos na batalha e que até hoje ainda tem-se uma cultura religiosa muito forte em relação a esses túmulos, né? Então nós temos a estrutura do monumento em si, que já tem esse sentido de ser um lugar de memória, né, da edificação dessa memória da Batalha do Genipapo, e também esse cemitério do batalhão, assim chamado, que contribui do ponto de vista cultural para essa memória acerca da Batalha do Genipapo. Doutor, as sociedades são responsáveis por constituir suas próprias histórias e também são responsáveis pelas suas representações culturais. Como que você analisa o panorama, o cenário da construção, formação do monumento Heróis do Genipapo em um dado contexto histórico do século XX, quando esse estava diretamente voltado à sua formação para com a legitimação de um projeto político de apropriação da imagem do monumento em detrimento das memórias ali daquele ambiente ou desse ambiente já contidas? Bom, a construção do monumento, ela está inserida em um contexto político muito singular da história do Brasil, que é a ditadura militar, né? Havia-se em Campo Maior, desde o final da década de 60, a intenção própria da sociedade, de algumas personalidades públicas locais, encabeçar um movimento para se construir um monumento em homenagem àqueles mortos na Batalha de Genipapo. Mas na década de 70 entra o papel do Estado. O Estado começa a intervir nesse sentido, e aí é muito claro o interesse político por trás disso, né? A proposta de se construir um monumento, ela é muito louvável, né? Que é um lugar onde seriam relembrados, né, homenageados pessoas que deram a sua vida, né, em prol da independência do Brasil. Mas as fontes históricas nos mostram que houve um interesse político por trás disso, né? Ele coloca que esse monumento era um resgate da história, né? Era uma dívida que estava sendo paga, uma dívida histórica que estava sendo paga com aqueles mortos, e ele se coloca como o protagonista por encabeçar, por assim dizer, né, o pagamento dessa dívida. Como que você caracteriza as festas cívicas que têm diretamente relação para com o nosso monumento ali no contexto da ditadura cívico-militar do século XX? Bom, as festas cívicas, elas estão relacionadas, né, com esse interesse de se construir uma memória da batalha, né, e dos heróis do Genipapo, né? Houve esse interesse, ainda naquele contexto de ditadura militar, de fazer uma ligação entre os heróis do passado
fazendo uma relação com possíveis heróis do presente, que seriam aqueles militares que estavam no governo, que teriam liberto o Brasil do jugo do comunismo, como é colocado em algumas fontes históricas, né, do período. Doutor, qual mensagem você deixaria para quem está assistindo o documentário e também para com exatamente o público-alvo que a gente destinou essa entrevista, como importância, né, digamos assim, das nossas memórias culturais, sociais, sejam elas coletivas, né, ou individuais, como base de revigoramento para com o não apagamento, o silenciamento das nossas memórias, não só para com a sociedade atual, mas também para com a futura geração. Bom, nós estamos em um lugar muito importante para a história do Brasil, em um ponto que é fundamental para o processo de consolidação da independência do Brasil, mas que carece de mais atenção, até mesmo por parte de nós campo-maiorenses. Reconhecer que nós somos descendentes de heróis, de pessoas que derramaram o seu sangue em prol da independência. Então, que nós possamos cada vez mais ter esse objetivo de conhecer, de aprender essa história, para que nós possamos nos reconhecer também na pessoa dessas figuras que tombaram aqui nesse território, nessa região, derramaram o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ser uma nação livre. Então, que nós possamos procurar conhecer esse capítulo tão importante da história do Brasil, do qual nós somos herdeiros. Professor, qual a importância de se estar trabalhando no museu local no ensino de história na educação básica? Pois é, o papel do museu na educação básica, do ponto de vista da disciplina histórica, é trazer para o aluno da educação básica esse contato, né, que o ensino de história faz com relação ao museu, né. O papel que o museu exerce como um local de memória, um espaço de monumentalização e o ensino da história já na educação básica, trabalhando uma reflexão sobre a importância do museu e entendendo que o museu também é um espaço de historicidade. Qual a sua percepção no que diz respeito à história e à memória local do Museu do Couro? Pois é, o Museu do Couro, ele funciona como um registro desses acontecimentos que foram guardados, né? E a questão dele, o papel desses espaços assim, é a relação com o ensino da história e com o conhecimento da história. A história é trabalhar a partir da perspectiva desse museu, do que ele contém, o que ele guarda, mas entendendo que esses processos da guarda da memória e da guarda da história, eles passam por uma série de relações de interesse também. Então, qualquer espaço como um museu, e um museu como esse, que relembra um certo acontecimento histórico, não só para Campo Maior, mas para o estado do Piauí, e de forma geral para o Brasil também, ele tem esse componente de ser analisado a partir das suas relações históricas e suas relações entre o passado e o presente. Enquanto professor, como deve ser trabalhada a história local da Batalha do Genipapo em salas de aula, para que assim a nossa história não seja esquecida e fique sempre em evidência? Pois é, essa é uma das questões, acho que para mim, fundamentais hoje, né? Que a escola, os professores de história hoje, não só hoje, mas já há algum tempo, devem ter esse compromisso, né, de trabalhar com o seu aluno em sala de aula da educação básica, né, como um todo, a respeito de espaços como esse. Eles sejam discutidos em sala de aula, que haja um primeiro momento dessa discussão e que os alunos possam vir a esses espaços também para refletir aquilo que foi trabalhado num primeiro momento em sala de aula. Então, a história da educação básica, a história do ensino fundamental, do ensino médio,
ela tem esse compromisso também. Já a partir daí, fazer essa reflexão no aluno, para ele entender, para ele ter um entendimento de como funcionam espaços como esse. E que eles não são espaços só de retenção de uma memória, mas é o que eu estou explicando, e eu insisto nessa questão, que é que esses espaços de retenção de memória, eles têm que ser historicizados. Tem que haver uma reflexão do presente sobre o que é que eles representam, como eles funcionam e como eles são inseridos nas sociedades. No caso do Museu do Couro, você acha que ele seria um suporte importante para os professores da educação básica e das séries finais estar utilizando para ensinar a história local? Eu acho que sim. Eu acho que esses espaços funcionam assim, né? Numa aula visita ao museu, né? Uma aula que já foi antecedida por uma explicação e por um debate mais teórico em sala de aula, onde isso foi apresentado. A partir desse suporte teórico, ele faz uma aula visita a um espaço como o Museu do Couro, mas sabendo que o poder de informação do museu e dos componentes que fazem parte do museu, eles não são em si um poder explicativo. Eles são uma imagem, mas a imagem e o objeto tem que passar por uma reflexão do professor. E essa reflexão do professor, essa análise do professor, tem que ser levada em conta nessa transição para o ensinamento e para o conhecimento dos alunos. Então ele é válido, é extremamente válido, mas a aula visita é uma parte que foi antecedida pela teoria e a concretização dela vai ser exatamente o resultado dessa reflexão, dessa análise sobre aquele espaço, sobre aqueles componentes que formam um museu. Enquanto professor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar aos nossos docentes locais no que se refere à história local como um todo? Pois é, a mensagem que eu quero deixar não é necessariamente um ensinamento, nem uma colocação de estar num local de conhecimento, mas deixar uma mensagem da importância, né, que o professor da educação básica tem para refletir sobre o papel da história, né, e como produzir isso com os alunos, como construir esse conhecimento e essa reflexão no aluno, para que ele possa analisar esses espaços, ver esses espaços com outros olhos agora, com os olhos que a história, que o conhecimento histórico produz. Então isso é importantíssimo. E o papel do professor de história, do historiador, da educação básica nesse sentido, é um papel fundamental e de parceria, né, com o conhecimento histórico, com o conhecimento do professor dentro do curso de História da universidade. É um momento extremamente importante e fundamental, né? Que isso fique registrado como esse papel do professor de História da educação básica, já como um papel de ensinamento e de transição para o conhecimento histórico, para a reflexão histórica e para o papel que a história tem como um conhecimento dentro da sociedade, seja ela qual for, e no caso aqui a sociedade campo-maiorense.